Ora, boa noite a todos. Portanto, cabe-me a mim a última ronda de perguntas aos candidatos, a qual agradeço a presença deles todos aqui. Sejam bem-vindos e vamos iniciar esta última ronda. Então, esta aldeia sempre foi caracterizada pela sua forte dinâmica cultural, que tem vindo a ser prejudicada por diversos fatores, muitos dos quais foram abordados na ronda anterior. Queremos agora perceber quais os vossos projetos e que dinâmica pretendem imprimir a nível cultural desportivo na freguesia. Lançamos alguns dos temas, que apoio às coletividades para que estas possam relançar a sua atividade, equipamentos desportivos, devemos ser a única aldeia com esta dimensão que não tem um campo de futebol de relevado sintético, dinamizar o cinema ao sono como sala de espetáculos, promovendo a descentralização da cultura, valorização dos jardins do Palácio, centro interpretativo, atividades culturais e em ligação com as ruínas de Milrio. Boa noite a todos. Obrigado. Meu nome é Sara Vitor. Faço parte deste coletivo, que é o coletivo da CDU. E relativamente a estas questões, queria falar sobre alguns pormenores e algumas coisas que a CDU tem defendido e a nossa orientação, aquilo que nós acreditamos que faz falta. Acima de tudo, faz falta uma maior articulação entre os diferentes serviços, entre a Câmara Municipal de Faro, a Junta de Freguesia e as populações, para que haja realmente um apoio ao associativismo, às coletividades, à promoção da cultura, à fruição da cultura na freguesia. É necessário conhecer as necessidades das associações, o seu trabalho, as suas dinâmicas, para assim poder mobilizar e gerir os recursos da freguesia da melhor forma e de forma a garantir um apoio efetivo às necessidades das associações culturais e das associações recreativas. É necessário a manutenção, garantir a manutenção regular dos equipamentos desportivos, dos espaços culturais, conhecê-los, conhecer os espaços, conhecer as necessidades e articular o seu usufruto com quem realmente pode usufruir deles. Ter espaços que existem, que foram preparados, que têm condições e que não são utilizados, também acaba por não ser útil. Portanto, é importante esta ligação entre a população, os residentes, as associações culturais e desportivas, para que depois também se possa fazer um usufruto dos equipamentos, quer desportivos, quer culturais, que realmente vá ao encontro daquilo que a população procura. Queria também falar aqui das questões sociais, da importância da ligação a toda a população, desde das crianças, como aqui a Catarina já falou, a importância da escolaridade, mas também dos mais pequeninos. É importante que exista realmente, e o PCP tem-se batido bastante para isso em todas as frentes, digamos assim, é importante a criação de uma rede pública de creches, de infantários e de lares de terceira idade. É importante a manutenção dos parques infantis. É importante que a iluminação, que aqui também já foi referida, permita uma fruição dos espaços que já existem de uma maneira segura para todos. E é importante também a promoção e o contacto com as populações para a promoção do envelhecimento ativo e saudável, de forma a combater o sedentarismo, de forma a combater a exclusão social que, infelizmente, a pandemia veio agravar e é uma preocupação. Eu penso que... Bem, sou sabroso de nascimento, cresci lá, há 45 anos sou farense. Para mim, Faro não é uma marca. O conceito de Faro é um território, são as pessoas que habitam e labutam nesse território. Hoje, o conceito de Faro precisa de planeamento e estratégia. Os
poderes políticos e económicos dominantes no nosso Conselho coabitam mal com planeamento, coabitam mal com estratégia. Gostam mais de governar a vida com pouco ou nenhum planeamento e com ausência de estratégia publicamente assumida e institucionalmente assumida. Porquê é que eu faço esta introdução? O plano diretor municipal que existe é de 1995. Em 2005, deveria-se ter começado a tratar da sua primeira revisão. Neste momento, continuamos encalhados na primeira revisão do plano diretor municipal. A estratégia, o planeamento para o Concelho de Faro passa por nós assumirmos as suas 6 freguesias. E digo-vos, talvez daqui a um ano estejamos aqui a discutir a 7ª. Porquê? Faro, cidade, deve ter as 2 freguesias e deve ter a aproximação rural a essas 2 freguesias. Se houver o desenvolvimento e a requalificação que é necessária fazer em função das pessoas e das atividades produtivas, nós teremos condições para daqui a 4 anos estarmos a pensar numa nova freguesia na Ilha da Colatra. E se isso acontecer é um bom sinal. No nosso Conselho, o patamar estrutural pesado e institucional está ao nível da Câmara. Ao nível das freguesias, os patamares devem ser estruturalmente leves, de grande complementaridade de funcionamento com a Câmara Municipal, que deve fornecer os devidos apoios financeiros e logísticos para que as freguesias possam cumprir os seus papéis. É isso que se quer para a Conceição, é isso que se quer para Estoio, no desenvolvimento dos serviços públicos, no desenvolvimento da habitação, da criação de emprego, da criação de parques empresariais, na cultura, no desporto, no apoio ao movimento associativo, para que se possa viver, trabalhar, criar os filhos e andar para a frente na Conceição, em Estoio, em todo o Concelho de Faro. Desculpem-me se abusei do vosso tempo. Acho que isto é fundamental que as pessoas tenham na sua cabeça, que pensem sobre isto e, mais do que isso, que hajam para que isto aconteça. Então, as questões que foram aqui colocadas e levantadas aqui pelo Macário são já elas reveladoras das necessidades desta população. E essa é a parte mais importante, que é quais são as necessidades que esta população tem. Pensando em cultura, a nosso ver, a cultura é um direito de todos nós, é um direito que deverá estar equiparado à educação, até porque estão interligadas, à saúde. A cultura não pode ser um luxo, não pode ser só para alguns. Sob o ponto de vista da cultura, aqui a nível dos recursos locais e dos espaços que precisam de ter verbas para poder acontecer o desenvolvimento da cultura, para apoio aos artistas locais, das áreas que elas possam existir, o apoio às associações, às coletividades. Como se disse aqui há pouquinho, esses dinheiros para as juntas vêm da Câmara. Portanto, a Câmara tem que alocar maiores verbas para as juntas de freguesia, para que seja possível desenvolver um plano cultural, uma atividade cultural à altura das necessidades e do aproveitamento daquilo que existe, mas está parado e que os cidadãos precisam, porque a cultura é transversal a todas as faixas etárias e é algo que é gerador de saúde física, mental, e isto é muito importante. Se calhar vou dar aqui a palavra ao Paulo, se ele tem alguma achega a dar, que tem com certeza. Não terei muitas mais, porque muitas vezes quando estamos aqui a falar parecemos bastante consensuais e também a própria pergunta em si, ela dá as respostas
o que é necessário fazer, e nesse sentido, em cada dificuldade apresentada e em cada solução que foi solicitada, o PAN só tem a apoiar. Dizer talvez que o desenvolvimento faz-se com a capacidade que as pessoas têm para poder estar nos locais, e que isso faz-se através não só de todos os serviços, transportes, saúde, mas também de fruição, e aí a cultura e o desporto têm um papel importante. E embora o desenvolvimento muitas vezes signifique crescimento populacional e que ele de alguma maneira está previsto e que isso tem que vir associado também a mais infraestruturas, é bom não esquecer que Estoi tem também um património natural que em si também é um património cultural, esta paisagem mediterrânica que dá suporte a outro património material da alimentação mediterrânica que é preciso ser salvaguardado e que muitas vezes não é valorizado, porque isso é um valor intrínseco, único, quase exclusivo, e é aquilo que traz uma diferenciação para Estoi. E vê-se um pouco por todo o lado a desvalorização dessa parte, desse património natural. Muitas vezes tiramos alfarrobeiras para plantar monoculturas do que for. Devemos apostar mais numa agricultura familiar, sustentável, de preferência biológica, diversificada, promotora da regeneração dos solos e também de uma economia baseada nela, para que não aconteça algo que aconteceu comigo há relativamente pouco tempo. Vou a uma pequena mercearia local comprar umas amêndoas e são made in Spain. Quer dizer, isto não faz muito sentido. No fundo, para fechar, penso que é continuar a ouvir aquilo que as pessoas de Estoi têm para nos dizer e implementar no terreno, naquilo que nós pudermos fazer, seja ao nível da Assembleia Municipal, se formos eleitos, naturalmente, seja ao nível da Câmara Municipal com a ENSA. Bom, cultura, desporto. Cultura, eu ainda há pouco disse, a freguesia de Estoi tem características culturais inéditas, desde as ruínas, desde aquilo que é o próprio Palácio de Estoi, que também não é mais do que aquilo que é um investimento com apoios públicos e privados, que possibilitou ter o Palácio de Estoi como temos. É importante perceber e preservar aquilo que é o património que Estoi tem feito com aquilo que tem sido a Festa da Pilha, com aquilo que tem sido as charolas, com aquilo que se faz e que se tem feito durante vários anos no Cinema ao Sono. Aliás, as instituições devem ser apoiadas para que essas iniciativas continuem a existir e que sejam mais reforçadas como identidade de Estoi. Juntando aqui as duas coisas, entidades de cultura e entidades desportivas, é preciso perceber que hoje aquilo que era a dita carolice do passado, em que nós organizávamos as coisas e que se pedia um apoio, que se pedia ao Presidente de Câmara, que se pedia ao Presidente de Junta ou qualquer outro organismo, hoje estão muito bem ordenadas, ou seja, há programas, há candidaturas específicas que são feitas em respectivas plataformas, por isso é importante também dotar estas instituições culturais e desportivas de alguma formação para que se possam disponibilizar a fazer alguns programas e apresentar os seus calendários através destas plataformas. Por isso, existe também aqui já alguma profissionalização. Hoje em dia, a forma de podermos ir buscar mais apoios ou subsídios para aquilo que é a atividade, seja uma coletividade desportiva ou cultural, obriga já muito a essa formação. E eu acho que tanto a Câmara como a Freguesia deve, através dos seus técnicos, dotar aquilo que são essas entidades desportivas e culturais dessa formação, para que haja mais abrangência naquilo que são os apoios às coletividades, sem serem só os apoios através do município. Nós, por exemplo, sou dirigente de um clube desportivo e quando fazemos candidaturas ao IPDJ exige um formalismo imenso que, para quem o preenche, tem que ter conhecimentos técnicos e tem que efetivamente justificar para aquilo que é a candidatura. Hoje é tudo muito rigoroso, aquilo que fazíamos com outra vontade, principalmente até numa zona como esta hoje já não é bem assim. Por isso temos que dotar as pessoas e as instituições dessa formação. Isto relacionado com a questão de cultura e instituições. Quanto à questão desportiva, em relação àquilo que é o reforço
tudo o que é cultural em Estoril, não tem dúvida, tem que ser preservado. Aliás, a forma de preservarmos ou aumentarmos a identidade do nosso património é uma forma também de captar e fazer com que as pessoas residam ou venham mais à própria freguesia. Depois, naquilo que é as questões de infraestruturas desportivas, há duas formas de pensarmos aqui Estoril. Uma delas é a questão que é um anseio que percebo que é aqui da população, que é a questão do futebol, que sempre tem tido um campo de futebol, mas tem sido um campo de futebol pelado, e o desejo ou o anseio é ter um campo de futebol sintético. Bom, eu acho que esse é um anseio que é legítimo, até porque não devemos ter todas as infraestruturas desportivas com este tipo de características sediadas só naquilo que é a zona urbana. Aliás, há freguesias aqui vizinhas que também anseiam pelo mesmo, por isso acho que sim, acho que a Câmara deve pensar em conjunto com as freguesias na realização dessas infraestruturas, e se Estoril tem os terrenos específicos para isso, embora ele esteja destinado uma grande parte deste terreno do campo para aquilo que é a habitação a custos controlados, deve ser repensado, porque se fazemos habitação a custos controlados, também nas próprias respectivas áreas de cedência públicas, poderá já estar aí a incluir aquilo que são infraestruturas desportivas. Infraestruturas esportivas, eu acho que também temos que pensar aqui uma infraestrutura que pode ser mais aproveitada, nomeadamente com a área da educação. Estoril tem uma escola, tem ali um pavilhão ginódesportivo, não é? Tem alguns campos, e eu acho que devemos começar a pensar as escolas também de forma mais integrada na sociedade. Isso traz mais custos. Na sociedade e onde se vive, traz mais custos porque é abrir as escolas, não é? É termos mais recursos humanos para poder dar resposta à segurança das infraestruturas ou acompanhar quem lá faz as suas atividades esportivas. Estoril tem um pavilhão. É pena que Estoril, através da escola, encerre às 16h50 a sua própria atividade, ou seja, podia promover com os próprios clubes a dinamização dessas infraestruturas com outro tipo de modalidades, fosse ténis de mesa, voleibol, badminton, e isso compete aqui dinamizar através das estruturas desportivas como os Jograis António Aleixo, seja ele através dos outros clubes que aqui estão. O Motoclube de Estoril também faz outras atividades, quer dizer, temos aqui 5 ou 6 clubes desportivos. Não me vou adiantar mais, tínhamos muito mais para discutir com certeza, ideias para debater. Quero agradecer a forma como correu este debate, a forma como ele foi organizado. A principal questão que foi inicial, a restauração da freguesia de Estoril, sim, estamos prontos para apoiar, e agradecer a todos os candidatos a forma como se dispõem a melhorar e a participar na vida que é a nossa cidade e as nossas freguesias. E obrigado por terem estado bem. Cultura, desporto, estamos a falar de bem-estar, de gostar de viver, e portanto só podemos ter uma boa freguesia ou uma boa população que goste de viver se tiver cultura e desporto. A cultura é geralmente um parente pobre, e o desporto são geralmente parentes pobres do dinheiro, porque é preciso fazer isto, fazer obra que mostre coisa, não sei o quê, e para a cultura vai pouco. Devia de ir mais. Claro que toda a gente defende mais, e o Bloco acha que os tais 2% do orçamento do Estado para a cultura deviam ser atingidos, e também nas câmaras uma percentagem grande são para. Mas a Câmara apoia algumas coletividades. Eu faço parte, sou da direção de uma coletividade em colaboração com o senhor que está ali, Lara, da direção da SIGS. É uma coletividade, FAR, uma associação cultural que desenvolve participação da cidadania. E organizamos, concorremos todos os anos, nos últimos anos temos organizado, aqui nas ruínas de Milreu, umas debates culturais de cultura grega e romana, mais ou menos aquilo, são 7, 10 debates por ano, têm lá sido realizados. Tem tido, a participação de Estoril tem sido pequena, mas a divulgação também é muito má. Certamente vocês nunca ouviram falar disso, mas esses debates têm existido, têm vindo professores de todo o mundo, especialmente portugueses de todo o lado, e professores estrangeiros espanhóis, discutir cultura grega, lendas gregas, e têm vindo debater lá, e temos tido uma assistência que antes da pandemia tinha 20 pessoas normalmente a assistir, pode ter não. Colaboração com a Universidade. A Universidade pode nos ajudar muito a fazer cultura. Isto é pago, a Câmara subsidia a CIVIS, portanto tem sede dada pela Câmara, portanto não vou dizer mal da Câmara por causa disso, e tem sido em concursos pagos pela Direção Regional de Cultura, e portanto é preciso concorrer, a gente faz. Se calhar muita da cultura que é feita também não chega à população, mas de qualquer modo temos feito, e estão planeados para agora recentemente. Eu posso passar a dar alguém que me dê endereço, eu passo a informar que os estão realizados, mas estão agora a iniciar-se um ciclo. Mas cultura, falou-se aqui das escolas, da participação das escolas são, e a universidade devia participar na cultura, são um ponto de cultura. E eu que agora queria fazer uma queixa à Câmara e ao Lara,
que é o responsável do centro. O rodolar é um dos da direção do agrupamento de escolas. Os meus netos andam aqui a frequentar escolas. 2 frequentam a escola primária e 1 frequenta o infantário, que também foi construído, tanto aqui de Cracóvia. Os meus netos, às 3 horas, têm que ir buscar a escola porque não têm atividades extracurriculares de jeito nenhuma. As atividades extracurriculares da escola daqui são das piores que eu conheço. Se há aqui pais que tenham lá filhos, digam quais atividades que lá têm para os filhos que frequentam a escola terem. Cultura é que estamos a dar aos nossos netos. 0. Palavra de honra, eu gostava de que os meus filhos pudessem ficar na escola até às 5, 6 horas. Não, às 3 horas, antes de eu ir para a universidade, tenho que ficar buscá-los. Portanto, só às 3h30 é que chega à universidade. Não há professores, não há género, mas a atividade é nula. Ou quase zero, próxima de zero. E, portanto, queria dizer com isto que, para fazer a cultura, temos que investir, ter pessoas, promotores culturais, também são precisos promotores culturais. E se os houvesse, criar a nossa geração, o gosto pela cultura, nós teríamos mais coisas. E a escola podia participar, os grupos de teatro da escola, o desenvolvimento cultural da escola, pode ser. É claro que financiamento, eu acho que não vou discutir muito, acho que o apoio às coletividades, a Câmara faz alguns, eu posso dizer que a Civis recebe algum, não é muito, mas dá para a gente não se queixa muito. Outras associações que eu participo, outras não recebem, mas também não têm tido a hostilidade da Câmara nesse sentido, e portanto apoiar o Palácio, apoiar as coisas, não quero dizer avançar atrás. E queria falar de uma coisa que ninguém falou, que estranha muito quando vim para cá. Faro tem um aspecto cultural, tem um aspecto cultural que o distingue um bocado, além das charolas e não sei o quê, o cavalo. Aqui o cavalo desenvolve aqui em Estóio um aspecto cultural extremamente importante que devia ser apoiado e incentivado e que as juntas de freguesia... Eu fui professor no entroncamento e conheci a Golgã, que também tem a cultura do cavalo da Golgã, e vim aqui para o... tenho aqui uma Golgã-se pequenina. Mas, portanto, eu agradecia que... Portanto, é um animal nobre, o cavalo é um animal bem tratado, não é... Acho que devíamos pensar também nesse aspecto cultural, que não foi aqui referido. Mas, portanto, o apoio cultural é os 2%, ou menos os 2% do orçamento para a cultura. Ora, em relação aos projetos para a cultura e para o desporto, em primeiro lugar, importa ter uma agenda própria de eventos na freguesia, tirando partido dos equipamentos existentes, como o emblemático Cinema Ossónova, a Casa do Povo, mostrando o melhor que a nossa população tem para mostrar. Precisamos dar um novo fôlego às festas e costumes tradicionais da aldeia de Estóio e da Conceição, procurando levar um pouco da nossa cultura para fora de portas. Promover junto da Câmara a descentralização da sua política de eventos, trazendo iniciativas culturais e recreativas para a freguesia. Como, por exemplo, proporemos a realização de um espetáculo do Festival F no Palácio de Estóio. E porque falamos do Palácio de Estóio, acho que se pode reforçar a ligação da população ao Palácio, adaptando os seus jardins, dotando-os de mais arvoredo, mobiliário urbano e equipamento desportivo geriátrico. No que diz respeito ao desporto, é preciso dinamizar os equipamentos desportivos da freguesia, como o Polidesportivo da Conceição, que custou aos farenses cerca de 300 mil euros e que se encontra positivamente abandonado. Fazer um protocolo com o agrupamento de escolas de forma a promover a prática de desporto, de bons hábitos de vida e a valorização do ambiente e do património da nossa freguesia. Vou passar a palavra. Muito obrigado. Eu, como já vamos com uma agenda longa, iria dar aqui algumas notas relativamente aos aspectos que o Macário referiu de início. Bom, primeiro, apoio a coletividades. Nós temos um regulamento de apoio ao associativismo, temos mais de 200 coletividades no concelho, só desportivas são cerca de 90, mais as de juventude, mais as culturais, mais as sociais, temos mais de 200 coletividades no concelho. Dessas 200, perto concorrem ao apoio ao associativismo. E nós temos vindo a reforçar esse apoio ao associativismo, temos atribuído mais de 1 milhão de euros todos os anos, incluindo o ano passado, que o fizemos durante a pandemia,
e este ano também já o fizemos, mas o ano passado, por exemplo, houve muitos municípios que não atribuíram apoio ao associativismo. Nós entendemos que sim, na medida em que, se não o fizéssemos, muitas das coletividades, porque embora iriam fechar, embora não tivessem atividades, mas tinham a renda da sede para pagar, tinham compromissos com pessoas que lá trabalhavam, tinham água, a luz, os telefones, tudo isso, e, portanto, atribuímos exatamente o mesmo. O apoio ao associativismo tem muito a ver com a estrutura que a coletividade tem, mas tem muito a ver com o tipo de atividades que realiza e o tipo de destinatários. Um clube que tem 80 miúdos não pode receber o mesmo de um que só tem 20 ou de outro que tem 160, e portanto há um conjunto de critérios. Mas o ano passado atribuímos exatamente a mesma coisa, e este ano também, e a maior parte dos clubes esteve encerrado, mas esse dinheiro, e fizemos inclusivamente o ano passado um apoio extraordinário para fazer face a algumas dessas despesas. E portanto, as coletividades... Agora, há aqui uma questão que é preciso dizer. Nós não podemos financiar os clubes e as associações, no sentido em que é com o dinheiro da Câmara que eles vivem. O que nós fazemos é apoio ao associativismo. Portanto, isso significa que os clubes têm que ser sustentáveis. Se estiverem à espera do dinheiro do município para viver, então provavelmente não merecem fazer isso. Hoje, felizmente, todos já tivemos muitas situações dessas. Hoje, felizmente, as associações, as coletividades que nós temos no Conselho, elas próprias têm a sustentabilidade. O que nós damos serve para, exceção talvez nestes 2 últimos anos, serve para melhorarem e para fazerem mais atividades. Na questão desportiva e em concreto aqui com Estoi. Estoi tem 2 belíssimos equipamentos. Um chama-se o pavilhão da escola e os outros 2 campos que ali estão. Nós temos... A escola é nossa. É do município. O pessoal é nosso. Portanto, nós não temos custos nenhuns em abrir a escola e em tê-la a funcionar. Nós temos um conjunto de clubes que vêm de Faro treinar à noite no pavilhão da escola e temos muito pouca atividade, para não dizer que, nem maior dos casos, nula, de coletividades, de pessoas que utilizam este equipamento. E, portanto, é preciso criar aqui alguma dinâmica para que estes equipamentos sejam também utilizados pelo estoiense e pelas pessoas aqui. Porque os equipamentos, de alguma forma, existem. Não temos nenhum relevado sintético. O Joaquim Aleixo quer um relevado sintético com bancadas para 3.000 pessoas. Bom, nem o Farense mete 3.000 pessoas no estádio de São Luís e, portanto, temos de ter também aqui alguma parcimónia naquilo. Mas o que eu digo é, comecem por utilizar o equipamento da escola, que está à disposição da população, e no futuro, se realmente se justificar, o município pode avançar para aí. Dizer ainda que na parte cultural, em particular, Estoi, e Conceição também, mas de uma outra forma. As festas lá são muito promovidas pela Junta, mas também tem um conjunto de atividades ao longo do ano, mas aqui em Estoi há aqui atividades que têm muito a ver com a história de Estoi, a Festa da Pinha, por exemplo, que é algo que diz muito a todas as pessoas de Estoi. Eu fiquei a conhecer a Festa da Pinha em 1995. Era diretor da Pinheiro e Rosa e um dia chega-me o chefe de pessoal a dizer-me assim: Presidente, para a semana tenho aí 4 funcionários que não vêm trabalhar na quarta-feira. Acho que era uma quarta-feira. Está bem, desenrasco lá isso e tal. Não liguei nada àquilo. Passado uns dias, um diretor de turma: tenho ali 5 alunos numa turma que diz que quarta-feira não vem à escola. Quarta-feira, o que é que se passa quarta-feira? E aquilo passou-se. No dia seguinte, outro diretor de turma: tenho lá 4 alunos, quarta-feira, mas o que é que se passa? Era a Festa da Pinha. Que as pessoas aqui de Estoi, no dia 2 de maio, é feriado.
pura e simplesmente. E, portanto, seja escola, seja trabalho, seja o que for, e vivem muito isso. E isso temos que, de alguma forma, aceitar isso, é evidente, e potenciar. A Feira do Cavalo, que ocorreu agora na semana, outra semana, neste momento, não tem ainda o potencial tem, não tem a dimensão da Gulgã, mas pode vir a superar a Gulgã. E eu explico porquê. É porque na Gulgã as pessoas vão para lá, ficam numa série de casas espalhadas e depois encontram-se em atividades. A Festa do Cavalo em Estoi é um potencial que pode, não digo passar, mas igualar à Gulgã. Porque as pessoas que aqui vêm ficam ali, encontram-se, convivem durante 3 dias e todos falam muito melhor neste aspecto da Feira do Cavalo de Estoi do que propriamente da Gulgã, em que as pessoas vão para lá, são 11 dias, mas muitas vezes nem se encontram porque aquilo fica disperso. E, portanto, temos aqui também um nicho, um potencial enorme para avançar com a Feira do Cavalo e espero que possa, inclusivamente, aumentar o número de dias. As charolas, a festa do caracol, tudo isso está muito metido aqui na população de Estoi e faz com que haja uma afiliação muito grande à população que não existe noutros lados. O cinema ao Sornba, temos projetos para dinamizar aquilo, espero que as obras decorram e que fique muito melhor. Os Jardins do Palácio, é preciso criar ali alguma dinamização. Nós, na descentralização que fizemos para as juntas de freguesia, e nós atribuímos às juntas de freguesia todos os anos mais de 1 milhão de euros às 4 juntas. É evidente que fazemos isso em função da dimensão e das características que as juntas têm. O Palácio de Estoi, os jardins do Palácio de Estoi ficaram entregues à junta de freguesia, mas precisa ali de um empurrão para dinamizar ainda melhor aquilo que ali se passa. As ruínas de Milreu deviam ser municipais, mas não são municipais por uma razão. Há um decreto-lei que transfere equipamentos culturais para os municípios, mas as ruínas de Milreu não foram lá colocadas. Uma razão muito simples. Todos os equipamentos culturais que estão em fase de transferência de competências para os municípios são aqueles que dão prejuízo ao Estado. Como as ruínas de Milreu dão receita positiva no fim do ano, continuam alocados ao Ministério da Cultura e à Direção Regional da Cultura. Agora, faz todo o sentido que aquele equipamento ficasse junto com os nossos serviços, que seria o museu a tratar dele, e isso faria todo o sentido sermos nós. Aliás, há aqui só para terminar, há aqui uma questão das ruínas, que é os terrenos contíguos às ruínas. As ruínas de Milreu não se esgotam no espaço que está hoje alocado às ruínas de Milreu. Há espaços contíguos onde, me dizem, não sei isso, é evidente, mas os técnicos da própria Direção Regional de Cultura dizem-me que as ruínas expandem-se para lá. E, portanto, se as ruínas fossem nossas e se houvesse capacidade e se realmente isso, poderíamos, de alguma forma, expandir ainda mais. Deixem-me só terminar deixando aqui uma palavra de gratidão. Nós estamos numa fase, hoje dizia o vice-almirante da Task Force do processo de vacinação, que ganhamos esta batalha contra o Covid. Eu também acho que sim, em particular com este processo de vacinação, acho que estamos todos de parabéns. Não tenho a visão catastrofista da Catarina de que o Serviço Nacional de Saúde e os serviços de saúde são o péssimo que há. Não, há muita coisa a melhorar, mas o nosso Serviço Nacional de Saúde é certamente dos melhores a nível mundial. Até porque na maioria dos países não existe. E, portanto, comparar vale zero. Mas queria deixar, neste processo todo, que já vai em ano e meio, todos os municípios, sem exceção, tiveram um papel preponderante
no acompanhamento das famílias, no tentar minorar os efeitos do Covid. E nós também o fizemos com um conjunto de medidas, mas não teríamos certamente o efeito que tivemos se não fossem as instituições de solidariedade social, no acompanhamento às pessoas que apanharam Covid, no acompanhamento às pessoas que estiveram confinadas, e portanto queria deixar aqui essa palavra, no acompanhamento aos idosos, que muitas vezes, e aqui em Conceição Estou, existem muitas pessoas que vivem sozinhas em casas isoladas. Este isolado podem ter alguém a 200, 300 metros, mas é isolado, e aí as instituições de solidariedade social, a GNR, a Igreja, a Casa de Povo, onde nós estamos hoje, teve um papel fundamental, porque foram eles que estiveram no terreno, juntamente com os nossos técnicos, mas foram essas instituições que estiveram no terreno e que chegaram lá. Nós o que fizemos foi, de alguma forma, dar-lhes condições, fosse carros, fosse dinheiro, fosse o que fosse, para eles operarem. Mas foram essas instituições que nos ajudaram, e não só no município de Faro, em todo o país, nos ajudaram a ultrapassar, se é que isto tem um significado, a pandemia com menos dor. E queria deixar aqui esta palavra e agradecer-vos por proporcionarem este debate entre todos, agradecer também a todos os colegas. Obrigado.